cada cultura tem as suas manhas e o tomateiro não é exceção. Há vários cuidados a ter com a planta do tomate. Em primeiro lugar, perceber se estamos a lidar com um tomateiro determinado ou indeterminado. Um tomateiro determinado cresce num perfil mais curto e arbustivo, enquanto que um indeterminado cresce um caule mais longo, precisando por consequência de suporte. Como estrutura de suporte na nossa estufa, usamos um cordel atado desde a base do tomateiro até uma linha de sustentação elevada, enrolada ao longo do caule do tomateiro. Mas para quem for engenhoso, há sempre outras soluções. Vamos então perceber como manter esta cultura saudável e produtiva. Da base até ao topo, comecemos pela rega. O objetivo será manter o solo sempre úmido, mas nunca encharcado, para evitar apodrecimento e ocorrência de doenças. Durante a fase de amadurecimento, deve-se reduzir a rega para evitar o rachar do fruto e para obter frutos com o sabor mais concentrado. A maior preocupação estará, no entanto, na poda, que deve ser feita semanalmente ou semana sim, semana não. É muito importante fazer a poda para a gestão energética e para preservar as defesas fitossanitárias da planta. As boas práticas da poda incluem o uso de luvas e uma tesoura de poda, para minimizar a ferida feita na planta. O corte deve ser feito na diagonal e ligeiramente afastado da base do ramo. Isto irá impedir o acumular de seiva, evitando apodrecimento, e também dá espaço para a cicatrização do corte sem afetar os órgãos principais. Os elementos mais básicos a serem podados serão ramos e folhas em excesso. Ramos que impeçam os frutos de apanhar sol, ou que estejam em contacto com o chão e apodreçam, ou que impossibilitem uma boa circulação de ar pela planta, devem ser removidos, podendo por vezes remover-se apenas partes de folhas para preservar a atividade fotossintética. Este acompanhamento não necessita de ser feito tão rigorosamente com tomateiros determinados, principalmente quando produzidos ao ar livre, porque os ramos irão contribuir para um arbusto mais robusto e as folhas irão proteger a planta da exposição solar. Passemos a um elemento da poda mais problemático: os ladrões. Estes são os ladrões, ramos que se desenvolvem nas axilas dos ramos já estabelecidos ao longo do caule e até ao longo dos próprios ramos. O número de ladrões que se podem formar e a capacidade para se desenvolverem faz com que sejam uma ameaça enorme à disponibilidade de nutrientes e energia da planta. Daí ser tão importante manter-se atento a eles. Caso confunda um com o caule e esteja em dúvida, deixe sempre prevalecer aquele com maior diâmetro e que cresça flores. Mesmo quando um deles escapa e cresce bastante, devem ser podados para focar a energia no amadurecimento de frutos, desenvolvimento de flores e crescimento do ápice do caule. Durante a poda, tem-se também que tomar atenção a um elemento mais desagradável: as pragas. O tomateiro é muito afetado por duas pragas, a tuta absoluta e a larva mineira. A tuta é uma traça que afeta o tomateiro através das suas larvas, que se alimentam das folhas, frutos e caule, depositando mais ovos no tomateiro quando chega à fase adulta. A larva mineira alimenta-se das folhas, formando galerias que afetam a capacidade fotossintética da planta, podendo atrasar o desenvolvimento ou debilitando-a completamente. Se notar indícios destas pragas nas folhas, corte-as. Outra ferramenta que nos ajuda com as pragas são as placas cromatrópicas, que pela cor atraem e prendem os insetos voadores. Mais uma dica de boas práticas: desinfeta a ferramenta de poda entre cada planta para diminuir chances de contaminação. Algo que pode por vezes ser confundido com uma doença ou praga é o apodrecimento apical dos frutos, mas não é caso para a aflição. Isto deve-se normalmente à falta de cálcio ou por vezes de água ou potássio, mas basta remover esse fruto, ajustar a rega ou a nutrição e os próximos frutos irão crescer lindamente. Durante as suas rondas de poda, outra coisa que se deve preocupar com é a polinização das flores, para que não ocorram demasiadas flores abortadas por falta de polinização. Felizmente, a flor do tomateiro é muito fácil de polinizar. No exterior, o vento chega. No interior, basta um ligeiro agitar da planta, ou tapping, que pode até ser feito com a ajuda da estrutura de suporte para evitar o toque direto na planta. Isso ajuda a manter as defesas da planta e a evitar contaminações. Na nossa quinta, até experimentámos a fazer polinização com vento artificial. E para a nossa última lição, o topping. O topping é o corte do caule do tomateiro quando ele chega até uma certa altura ou número de cachos de frutos, e a intenção desta técnica é focar a energia da planta no amadurecimento dos frutos e não em crescer mais. No nosso clima português, isto não tem que ser feito. Podemos simplesmente baixar o tomateiro e deixá-lo continuar a crescer e a produzir mais frutos. Mas temos outro aspecto a considerar: os ramos de frutos individuais. Temos que por vezes fazer o topping de ramos que continuem a desenvolver-se demasiado para lá do cacho de frutos para evitar colapsos por excesso de peso. E é isso, as principais atenções a ter durante o crescimento de um tomateiro.
Um bocadinho de tempo, cuidado e esta pitada de conhecimento é tudo o que precisa para poder ter culturas saudáveis e produtivas.